Bom, acho que deu certo ali agora. Perdão aí pelo imprevisto, mas para a gente conseguir gravar eu tive que mudar aqui. Bom, nós vamos iniciar então. Hoje nós vamos fazer o item 59 da Gênese. Nós temos estudado aí a Gênese, né, no capítulo 1, intitulado O Caráter da Revelação Espírita. No item 57 e 58, levanta-se, né, um debate, um questionamento aí sobre a credibilidade, a segurança do espiritismo, se espíritos também não completamente evoluídos se comunicam. Se eles têm algum tipo de falha, se eles têm algum tipo ainda de imperfeição, quem garante que a comunicação que veio deles é totalmente certa, totalmente perfeita? E aí a resposta que nós temos com relação a isso é de que os espíritos de várias classes se comunicam, que isso para nós, na verdade, é uma demonstração da misericórdia e da realidade também do plano espiritual, porque mostra para nós que mesmo aqueles espíritos ainda imperfeitos têm a chance de trabalhar e de participar na obra divina. Isso para nós também é muito importante, porque muitas vezes nós temos a tendência de esperar estarmos numa melhor condição para já agir, e isso nem sempre é necessário. Cada um de nós tem oportunidade de fazer o bem, independente da situação que nos encontremos. Então, sempre no nosso meio vão ter ali oportunidades para que nós possamos fazer algo na obra divina. Além disso, a outra questão é que deve-se fazer, né, um, um um crivo ali, uma peneira, né, uma separação, um julgamento entre a mensagem que vem do plano espiritual. Então, não é só porque essa mensagem vem de algum espírito que nós temos também que confiar totalmente e atribuir a responsabilidade pela comunicação só deles. Com isso, nós percebemos que a doutrina espírita ela veio mesmo como um trabalho conjunto entre a espiritualidade e a humanidade. Então, traz para nós também uma parcela de responsabilidade nesta revelação. No item 59, então, continuo falando para nós sobre esses tipos e várias classes de espíritos que se comunicam e como que eles contribuem na doutrina espírita. Agora no item 59, falando dos grandes espíritos. Os grandes espíritos encarnados são, sem contradita, individualidades poderosas, mas de ação restrita e lenta à propagação de seus ensinamentos. Viesse um só dentre eles, embora fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, revelar nos tempos modernos aos homens as condições do mundo espiritual. Quem provaria a veracidade das suas asserções nesta época de ceticismo? Não o tomariam por sonhador ou utopista? Mesmo que fosse verdade absoluta o que dissesse, séculos se escoariam antes que as massas humanas lhe aceitassem as ideias. Deus, em sua sabedoria, não quis que assim acontecesse. Quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, não por encarnados, a fim de que eles convencessem da sua existência a estes últimos, e quis que isso ocorresse por toda a terra simultaneamente, quer para que o ensino se propagasse com maior rapidez, quer para que, coincidindo em toda parte, constituísse uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si próprio. Aqui então, gente, fala da classe, né, dos grandes espíritos aqui no sentido de já serem
espíritos evoluídos, espíritos também já conhecidos, né? Então, espíritos famosos, né? Vamos dizer assim, cita aqui Sócrates, Elias, Platão. Então, fala para nós de um panorama de como seria se a revelação espírita, por exemplo, viesse através de espíritos assim já consolidados e espíritos famosos, grandes, evoluídos igual esses. Teria uma dificuldade de aceitação. Então, outra característica que nós já vimos que a doutrina espírita se diferencia das demais religiões é que ela não é uma religião personificada, uma religião pautada em um único líder, em uma única personalidade responsável por trazer todos os ensinamentos. Ela vem do concurso de várias personalidades, como vimos, em diferentes graus evolutivos, e isto contribuiu também para que ela chegasse e de uma forma eficiente se consolidasse no nosso planeta Terra. Se a revelação espírita então viesse por um único espírito, mesmo que fosse um grande espírito evoluído, teria uma tendência de não ser aceita, porque a sociedade da época, né, já mais evoluída, 1800 ali e 30, 1840, com a ciência cheia de novas descobertas, um pensamento filosófico muito mais evoluído, teria uma grande tendência ao ceticismo. Então, seria muito lenta, mesmo que fosse verdade. Aqui, o raciocínio de Kardec não é sobre o mérito ou sobre a veracidade da mensagem que o Espírito comunicasse, mas não cabia na sociedade da época uma revelação vinda de um único Espírito, uma revelação da doutrina espírita como sendo feita como todas as outras religiões até o momento já tinham tentado. Percebemos, então, que era uma proposta diferente que foi adotada aí para o Espiritismo, exatamente para que ela fosse eficiente. Então, com vários espíritos se comunicando ao mesmo tempo e ao mesmo tempo assim, né, na mesma época, trazendo a mesma mensagem, isso fez com que o espiritismo se propagasse. Isso possibilitou também que Allan Kardec utilizasse da metodologia científica para colher essas mensagens. Então, ao invés de um único espírito comunicar, vários espíritos, várias personalidades comunicando e trazendo ali a mesma mensagem de amor e de salvação. Outros espíritos também, menos evoluídos, trazendo mensagens de exemplos do que passaram no plano espiritual. Espíritos que tiveram a infelicidade do suicídio, trazendo a experiência que passaram. Espíritos que foram bem-sucedidos na reencarnação, trazendo para nós a ideia do paraíso. Então, a gente pensa assim, mas será que um único espírito evoluído não seria capaz de trazer isso tudo? Seria, né? Ele mesmo poderia se comunicar e dar vários nomes diferentes. Inclusive os espíritos evoluídos, eles conseguem comunicar através do pensamento e com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas percebe-se pela diferença da comunicação, percebe-se até mesmo pelo conteúdo da comunicação, que se tratava de vários espíritos. Então, muitas vezes, um espírito que nem sabia, né, que estava desencarnado, tinha a oportunidade ali de comunicar. Primeiro para ser auxiliado e esclarecido. Depois para mostrar para nós que essa também é uma condição que pode acontecer.
Então, um espírito super evoluído, já um espírito grande, como traz aqui, certamente ele reconheceria que já estava, né, desencarnado. E não teria necessidade nenhuma também dele fingir que não sabia, só para trazer uma comunicação. Então Deus usa de uma sabedoria enorme e divina mesmo, quando possibilita que o Espiritismo venha através das vozes, né, de vários espíritos de diferentes categorias, de diferentes graus evolutivos, também por ser mais aceito na nossa sociedade. Como que o Espiritismo poderia falar de justiça divina, que não tem preconceito e que o mundo daqui é uma cópia do mundo espiritual? Como ele poderia falar disso, dessa caridade, dessa aceitação, dessa oportunidade de trabalho, se só espíritos evoluídos se comunicassem? Seria uma segregação. Então, assim como Jesus traz o seu evangelho e demonstra na prática o que ele ensina, a doutrina espírita também traz os seus ensinamentos e já na codificação, já no momento da revelação, ela reflete exatamente os ensinamentos que professa. Para finalizar, ainda sobre os espíritos menos evoluídos que se comunicaram e auxiliaram na obra da codificação, Jesus, nós lembramos, né, em alguns estudos anteriores aí, que Jesus também, para o seu apostolado, para ajudar na missão mais importante que o nosso planeta Terra teve, que foi a implementação do Evangelho de Jesus, ele também escolheu ainda aqueles que não eram perfeitos, aqueles do povo, aqueles que representavam as indiferenças, as necessidades comuns, ainda os defeitos, mas que tinham boa vontade para participar. Então, assim também foi no Espiritismo. Todos aqueles que tinham boa vontade, de alguma forma, puderam participar na codificação. E aí, esse cenário de vários espíritos, de diferentes categorias, se comunicando, foi uma condição que fez com que o espiritismo fosse muito bem aceito pela sociedade e culminasse aí numa propagação muito rápida da ideia, assim como Deus pretendia com o espiritismo e aconteceu. Alguém quer comentar, pessoal, alguma coisa sobre isso aí? Tiago, eu estava pensando aqui que se não tivesse, no primeiro momento, a manifestação mediúnica de fenômenos, talvez não tivesse absolvido o, o espiritismo assim com mais curiosidade, né? Porque se fosse só a teoria, será que ia ser aceito assim? Se viesse, você fala assim, se viesse, se encarnasse um espírito, por exemplo, e começasse a ensinar, Não, eu digo assim, se fosse só um estudo, por exemplo, igual foi ele, na verdade, ele escreveu, né, a codificação, não é isso? E uhum. veio também André Luiz com os outros livros. Mas, assim, indiferente de ter a manifestação mediúnica, tiver só leitura para que a gente estudasse, será que teria surtido esse efeito? Ah, Assim, tá, você fala assim, se Allan Kardec, por exemplo, e o grupo ali, estudando sobre o espiritismo, né, refletisse sobre a ideia e trouxesse o conhecimento sem a necessidade da mediunidade, é isso? não, poderia até ter, mas sem essa primeira apresentação que teve esses fenômenos das mesas girantes Ah, e sim. sem esse fenômeno, porque eu acho que eu fico pensando hoje em dia que o pessoal ele se associa muito à doutrina espírita mais no fenômeno do que no conteúdo, né? Hoje que
com essa divulgação na rede social, que vem abranjando mais essa questão do estudo mesmo, dos conhecimentos da vida pós-morte, etc. e tal. Mas tudo focado mais direcionado à mediunidade do que o evangelho. Será que eu estou Entendi. equivocada? Não, seu raciocínio é pertinente. Nós tivemos então dois momentos de mediunidade importantes aí na revelação da doutrina espírita. O primeiro, com os fenômenos físicos, né? As mesas girantes, o fenômeno mais comum, mas também ali fenômenos de levitação, alguns de materialização, né? Mas as mesas girantes são aqueles que é aquele fenômeno que chamou mesmo a atenção, e o objetivo dele era esse. Primeiro, chamar a atenção de curiosos mesmo, de pessoas que quisessem ver aquilo ali, mas principalmente chamar a atenção de estudiosos, de pessoas que pudessem compreender que aquilo não era um fenômeno sobrenatural, de que aquilo não era efeito do magnetismo, que aquilo não tinha nada de feitiçaria, de embuste, de truque. E dentre essas pessoas, o principal a ser chamado, Allan Kardec. Então já era do planejamento divino que chamasse a atenção de diversos encarnados esse fenômeno e entre eles o codificador, Allan Kardec. Então esse é o grande primeiro momento da mediunidade no espiritismo, com o objetivo de chamar a atenção das pessoas e principalmente dos estudiosos que pudessem compreender que por trás daquele fenômeno tinha uma inteligência, tá? E o segundo momento da mediunidade, aí não mais com uma mediunidade de efeitos físicos assim materiais, mas sim de comunicação mediúnica mesmo, pelo intermédio direto do médium, psicografia, psicofonia, vidência, é o segundo momento que tem como objetivo trazer de uma forma mais clara o ensino dos espíritos e possibilitar que Allan Kardec utilizasse do método científico, colhendo informações de vários médiums e vendo se o que essas informações tinham em comum. A sua pergunta é: se não tivesse esse primeiro momento das mesas girantes, será que teria esse efeito rápido que teve? Certamente não, porque seria o início ali com as mesas girantes, ele é exatamente a base do raciocínio que Allan Kardec usa para discutir a mediunidade. Então, primeiro, né, eles veem que não era um fenômeno comum, um fenômeno magnético, eletromagnético, e depois eles percebem que, não sendo esse tipo de fenômeno já conhecido, era alguma outra força ainda desconhecida. Então, de cara, já tinha uma descoberta nova. Faltava descobrir o que que era. Quando eles percebem, então, que fazendo perguntas para aquelas mesas, objetos, coisas, né, que conseguiam responder com pancadas, com códigos, e daí a codificação, eles percebem então, isso não é a mesa, isso não é a cadeira, isso não é o cesto que está respondendo. Tem alguma inteligência por trás disso. E a partir daí que eles começam a estudar e ver que essa inteligência, na verdade, se tratava de espíritos. Então, essa primeira parte ela é super importante para mostrar que tem uma inteligência independente do médium, tá? Só que a comunicação era mais difícil. Imagina, uma pancada correspondia a um número, duas pancadas, uma letra, três outra letra. Então imagina como que era difícil trazer essa mensagem. Mas esse momento foi importante para mostrar. Existe uma inteligência que consegue falar. Por que que isso foi importante? Porque aí criou-se credibilidade para que pudesse acreditar na comunicação via mediúnica, mostrando que poderia ter alguém por trás daquela fala e que não era truque do médium. Então foi o primeiro passo para aceitar que poderia ter essa comunicação mediúnica.
O segundo passo foi exatamente essa confrontação de ideias e de respostas às perguntas que Allan Kardec fez. Então, Até por causa da nossa falta de credibilidade mesmo, né? também, Nós temos que ter, porque eu, assim, para a gente acreditar em vida após morte, a gente tem que ter os espíritos que viessem nos relatar o que realmente acontece após o desencarno, né? E só sim, assim essas manifestações que ia dar a gente, mesmo as ciências provando, né? O Espiritismo veio justamente para esclarecer, né? Isso. a ciência ainda nem consegue, né? A ciência tradicional nem consegue comprovar a vida após a morte. Quem comprovou mesmo foi Allan Kardec através do Espiritismo, usando. Mas igual falou em um dos estudos que a gente fez anteriormente, as ciências ainda não comprovam, mas o Espiritismo fez uma aliança com as ciências, né? Por Isso, causa de muitas coisas. Por exemplo, esse médio de efeito físico mesmo, em outras manifestações, se não tivesse o Espiritismo, podia dar o ser humano como louco, né? exatamente. E acontecia demais, né? Antes do Espiritismo, aquele médium que é, da mediunidade mais ostensiva, das comunicações, né, de vários tipos de manifestações, era tido como louco, possuído. Muitas vezes morria aí em locais, né, manicômios, locais aí de tratamento com eletrochoque, uma coisa horrível, e não respondia, né? Não respondia ao tratamento e mais matava a pessoa do que tratava, porque não era uma doença, né? Precisava ser entendido o que era aquele fenômeno, e só o Espiritismo traz. O Livro dos Médiuns é uma obra científica, assim, de fruto de muito estudo, porque Kardec usa do método científico, da ciência, para conseguir fazer. Por fim, aí na sua fala, Marilene, você comenta, né, sobre a questão de hoje em dia ainda as pessoas serem mais atraídas pelo fenômeno, né? Se a gente observar a tendência, por que que hoje em dia a gente não vê aí mesas girando, né, em todos os locais, em todos os centros espíritas, materializações, esses fenômenos mais físicos mais materiais. Por que que a gente não vê isso? Porque o objetivo deles era exatamente chamar a atenção inicial para o espiritismo, para mostrar que tinha algo diferente. Hoje, o espiritismo deve chamar a atenção das pessoas pela sua proposta transformadora, pela reforma íntima, pela melhoria do ser. Então, é importante a mediunidade nas casas espíritas, mas mais importante ainda é o acolhimento, é o estudo do Evangelho, é mostrar para as pessoas que todos nós temos chance, oportunidade de melhorarmos, de evoluirmos na obra divina. Eu entendo que muitas casas ainda pecam por dar mais atenção para o fenômeno mediúnico do que para as pessoas. É É uma. só uma curiosidade aqui, Tiago, quanto ele traz aqui na frente, né? Esses mestres que teve, assim, igual os missionários, tipo Moisés, Sócrates, né? Plantão. Ele trazia esses nomes aqui, num questionamento, nesse tempo de ceticismo, eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso. Ele deu exemplos, né? Se, por exemplo, viesse um espírito famoso e já evoluído, igual Elias, Moisés, Sócrates ou Platão, se viesse um espírito desse daí para trazer toda a mensagem, a gente estaria repetindo uma metodologia que já aconteceu com outras religiões. Por Ah, tá, exemplo, agora eu entendi. o Entendi. cristianismo, né, ele veio e só Jesus trouxe o cristianismo. Só assim, Uhum. né? A É. gente que não entendeu, mas Jesus fez um ótimo trabalho, né? Não é isso. É porque Mas na assim, época de Sócrates não teve nenhuma manifestação mediúnica, aliás, que eu saiba, teve alguma, assim, para que a gente pudesse ter como. Que a gente sabe de só muito, muito voltado para a filosofia de vida, né?
Foi mais voltado para a ciência, não? O Ou que o teve? Espiritismo ensina para nós é que sempre teve manifestações mediúnicas. Sempre. Ah, Talvez elas não foram noticiadas. Mas no tempo de Sócrates, por exemplo, era muito comum ali os oráculos, né? Os oráculos ah, eram as tá. pessoas que, os adivinhos, as pessoas que falavam para os reis ali se podia guerrear ou não, interpretava sonho. No livro dos médiuns traz para nós sobre isso. Eram Ah, então. médios, eram É médios, né? verdade. Mas ainda não Só não tinham foi o tão quê? específico assim, né? Tinha Não os tinha o relatos. conceito de mediunidade. Então Uhum, eles é eram verdade. tratados como figuras divinas, privilegiadas, né? Os próprios profetas. Traz aqui para nós Elias, né? As profecias são o quê? Mediunidade. Eu ouvi uma voz não sei aonde. Psicofonia. Só que não tinha mediunidade, era o quê? Era Deus falando com a pessoa, né? No fundo era, mas através de um outro espírito, de um missionário, né? Então, só o espiritismo que vem trazer para nós de forma clara o que é esse fenômeno mediúnico. E aí, Marilene, só para completar, né? Vamos lembrar do Cristo, que é o Espírito perfeito, guia e modelo. Ele veio, trouxe a sua mensagem, né, para a sociedade, reencarnou para falar e para mostrar o amor. E até hoje, as religiões cristãs não seguem na íntegra os ensinamentos de Jesus. Até hoje tem alguma dúvida, até hoje faz o contrário, cria justificativa, cria coisa que Jesus nunca falou, ou seja, até hoje, 2000 anos depois, tem uma dificuldade de entender. Se a gente for parar para pensar, o cristianismo puro, ele ainda não foi implementado, né? Porque a gente ainda não ama o inimigo, a gente ainda não perdoa 70 vezes 7. Então, até hoje, o cristianismo, Jesus trouxe a mensagem, mas a gente absorver a mensagem, parece que até hoje a gente não conseguiu. Então, o que Allan Kardec fala que é isso. Já teve a experiência, né, de espíritos únicos e bastante evoluídos virem com a mensagem e ela não ser absorvida pela humanidade. Então, a metodologia do espiritismo é diferente e essa diferença da metodologia do espiritismo fez com que ele fosse muito bem aceito e de forma rápida. Hoje, quem estuda o espiritismo, quem se dedica, quem tem pelo menos curiosidade, com a metodologia que Allan Kardec utilizou, não resta dúvidas sobre o espiritismo, porque É ele verdade. traz exatamente as coisas do nosso comportamento. Ele não fala nem que sim, nem que não, mas ele traz o quê? Consequência dos nossos atos. Nos dá a possibilidade de cada um, de acordo com a sua evolução, interpretar a lei e ter ali o mérito ou o demérito, a causa positiva ou a causa negativa ali, a consequência, né, positiva ou negativa da sua ação. Então foi muito mais rápido, né? Se a gente for parar para pensar, espiritismo de 1830 até agora, 1840, aí quase 200 anos, né? É muito rápido. É, Se a mas o que gente... você falou é uma verdade ainda, né? Mesmo os ensinamentos de Jesus, a gente ainda tem essa dificuldade. Uhum. Está dando assim a gente uma visão mais ampla. A questão da mediunidade foi como abriu-se um leque na mente da gente, né? A questão de muitos reflexos que a gente traz de outras existências, não é isso? Mas absorver o evangelho é que nós ainda temos ainda desafios, né? Isso mesmo. E o espiritismo, lembrando, né? Ele vem como uma ferramenta para que nós possamos entender melhor o objetivo do Evangelho de Jesus. Isso foi dito para nós aqui no Gênesis. O objetivo do Espiritismo não é mudar o Evangelho, mas é nos dar mais facilidade para a gente compreender e, compreendendo melhor, a gente poder colocar em prática de uma maneira mais fácil. Mais alguém, gente? Seu microfone está desligado, Marilac. Igor, Ligou. eu acho assim que o Espiritismo veio
para ensinar e facilitar a nossa caminhada. Só que nós ainda não conseguimos seguir essa caminhada que ele trouxe para nós. Sim. Nós ainda temos muita dificuldade, mas ainda temos que dar graças a Deus que nós ainda estamos menos iniciando, né? Nós ao menos temos acesso a isso, porque muita gente nem esse acesso tem. Exatamente. Para Muita gente nós, não sabe nem a importância da nossa missão aqui na Terra, da, da importância da prece, de ter Deus na nossa vida. Muita gente não sabe isso, não. isso. E o Espiritismo deixa claro para nós todas essas necessidades, né? Então, para Então, nós, nós somos privilegiados porque temos acesso a esse conhecimento. Agora, é exatamente. forçar para seguir ele, né? É essa parte aí que pega, né? É essa que pega, essa que é difícil. Isso aí. Ô, gente, lá no Gênesis, então, indo agora, né, para o Gênesis, nós estamos estudando ainda lá sobre o Caim e Abel. Nós vimos no último estudo sobre o que é o Caim matar o Abel, acho que isso já ficou bem discutido. E hoje nós vamos trazer aí o item 10 do capítulo 4, que fala assim: depois que Caim, né, matou o seu irmão, fala assim: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E aí, nós ficamos de, de ver esse versículo hoje, né? Porque ele traz aí uma mensagem a princípio estranha, né? Mas o que nós vamos ver aqui, e que nós já começamos a discutir também, é que quando, no versículo 9 lá, né? Disse o Senhor a Caim. Nós vimos que, na verdade, o Caim está fazendo, então, um exame de consciência após ele cometer o crime. Nós vimos que Senhor é o quê? Representa o Deus com uma personificação humana. Senhor é um pronome de tratamento, né, de respeito. Então, mostra esse Deus da maneira que nós vemos, muitas vezes com características humanas. Ou seja, quando nós pegamos esse símbolo de um Deus da maneira que vemos em termos de humanidade, e nós trazemos isso à luz do Espiritismo, que fala para nós, a lei de Deus está na consciência de cada um, ou seja, quando nós refletimos sobre as nossas atitudes, quando nós conversamos com Deus, nós estamos conversando com esse Deus que nós entendemos. O que a Marilac trouxe aí para nós? Nós já temos conhecimento do benefício da prece, da necessidade do perdão, né? O Espiritismo nos esclarece o tanto de coisa. Então, o Deus, para nós, a maneira que nós entendemos Deus, ela é muito diferente da maneira que outras pessoas que não conhecem o Espiritismo vão entender. Ou seja, nós vamos julgar as nossas ações de uma maneira diferente. Por quê? Nós conhecemos Deus de uma maneira diferente, tá? Então, o que o Caim está fazendo aqui, quando, né, o Senhor disse o Senhor a Caim, é o quê? É um exame de consciência. É a mente de Caim, da maneira que ele entende Deus, né, fazendo um julgamento. Onde está Abel, teu irmão? E ele diz: não sei, sou eu, guardador do meu irmão? Veja, porque se fosse Deus, né, nosso Pai, ele conhece todos nós e sabe onde todos nós estamos. Então não faria sentido ele perguntar para o Caim onde estava o Abel, porque ele viu que o Caim matou o Abel. Então esse Deus aqui é a consciência de Caim se perguntando: cadê o bem nessa ação que eu deveria, que eu fiz, né? Onde que está o bem nisso? Será que era eu que tinha que fazer o bem? Então é um exame de consciência. O 10 é disse Deus.
Então é diferente de o Senhor disse. Quando fala disse Deus, nós estamos falando de lei divina, que é aplicável para qualquer um, independente ali do grau, né, de evolução. Acho que seu microfone está aberto aí, Marilac. Independente do grau ali. Então isso aqui é o quê? Um mandamento divino. Olha só. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então aqui já traz para nós uma relação divina. Não é mais um Deus de características humanas, só uma consciência refletindo. Isso aqui é a consciência da verdade, porque está escrito: e disse Deus. Vocês concordam que se fosse o mesmo Deus, não faria sentido mudar e disse o Senhor e depois falar e disse Deus? São ideias diferentes, né? Então o Senhor representa esse Deus, consciência humana, e Deus aqui está falando da lei divina, imutável como ele. Agora, a voz do sangue, o sangue não fala, né? Então, o que que quer dizer para nós aqui? Voz é o quê? É comunicação. É a maneira mais direta de transmitir o que se pensa para nós encarnados, né? Então, nós encarnados precisamos da voz para transmitir as nossas palavras. Os espíritos desencarnados, principalmente os mais evoluídos, se comunicam através do pensamento. Então, aqui é Deus falando de uma ação humana, porque remete à voz, a voz do sangue. Gente, o sangue não tem voz, né? Então, o que que é isso? Para nós, que está no livro Missionários da Luz, capítulo 13. É o Alexandre explicando para o André Luiz o que que é o nosso sangue. Olha só. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Agora começa a fazer sentido. O que que é essa voz do sangue, então? O que que o sangue representa, resumindo essas palavras de Alexandre aqui? Trabalho divino na criação. Veja, o sangue no seu fluxo e refluxo incessante nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação. Então, o sangue representa para nós Deus trabalhando, agindo, tá? Quando fala assim, então, a voz do sangue do teu irmão, está trazendo o exame de consciência que o Caim fez e chegando à conclusão que foi interrompido um trabalho que deveria ser divino. Então, é assim, a voz do sangue, né, do Caim. O Caim significa o bem. Então é como se fosse o trabalho no bem, né? A voz do sangue, o trabalho no bem clama a mim desde a terra. Isso é Deus falando. Agora, não é a terra chão onde o Caim foi morto lá no campo, aquele sangue, não. Quando fala assim desde a terra, é desde o início da criação. Porque o sangue, né, fala aqui para nós de novo no finalzinho aqui, ó, Alexandre. O sangue fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. É eterno, assim como Deus. Então, quando fala que desde a terra, é Deus falando para Caim assim: desde o início, o trabalho que precisa ser feito é um trabalho no bem. Por quê?
o Abel representa o bem, né? Então, a voz desse trabalho, né, que é o sangue, esse trabalho divino do teu irmão, quem que era o irmão? É Abel. Então, o chamado do trabalho no bem é desde a terra, é desde o início. Então, vejam, Caim, né? E agora, gente, Caim e Abel estão dentro de nós. Não esqueçamos. Nós entendemos o que então? Que toda vez que o Caim mata o Abel é quando nós perdemos a oportunidade de agir no bem. E isso faz um exame de consciência. É o Senhor Deus, é o Deus da nossa consciência falando: o que que você fez? Né? Era você mesmo. A gente pensando, eu mesmo que tinha que ter feito o bem, eu que sou o guardador do Abel, do meu irmão, eu que deveria fazer o bem. E agora aqui é a conclusão. Sim, a voz do sangue, quer dizer, esse chamado do trabalho no bem é desde a terra, é desde o início da criação. Ô, Tiago, Oi. quando você traz assim, você aborda essa questão aí do primeiro momento que Deus pergunta sobre o irmão dele, né? Você falou isso, né? Que Uhum. ele perguntou, Caim, cadê o Abel, né? Eu lembrei, sabe, daquela passagem de Jesus com Judas, né? Tipo assim, que Jesus estava dando Judas uma oportunidade para ele não cometer o que ele cometeu. E aí eu associei, talvez eu esteja indo muito longe, mas eu associei, tipo assim, que Deus deu a oportunidade dele mesmo relatar o que ele tinha feito, né? Tipo, quando você fala para o Reconhecer, né? chamado de consciência, né? Para ele Uhum. reconhecer. Eu associei a oportunidade que Jesus também deu a César, a Judas, dele ali naquele momento, que deu ele o livre-arbítrio para ele saber como agir. É lógico que ia acontecer, mas ele deu uma oportunidade de não fazer, né? Que ele já Uhum. sabia que ele Você lembra a fala de Jesus? ele falou Só para a assim, gente não sei o entender, que, né? amigo, né? Que ele fala assim, que ele chamou ele e falou assim, ai meu Deus, está aqui na ponta da língua. Ele fala que o que você quer, meu amigo, não é a coisa assim que Jesus falou com ele. Eu também Você não me lembra? recordo, eu não me recordo bem. Eu acho que ele falou assim, aqui veio, meu amigo, aqui veio. Ah, Foi tá. essa a frase. Uhum. Aqui veio, meu amigo. Então, ele deu o Judas a oportunidade que o Judas ia sinalizar ele para os soldados, não é isso? Aí, Jesus, já sabendo que o Judas ia fazer isso, ele perguntou a que veio o meu amigo. Aí foi esse momento. Aí eu associei a mesmo questionamento assim, quanto Deus, né? Assim como Uhum. você traz essa vertente aí de ser a consciência, é como se ele tivesse falando assim, olha, Marilena, aqui está na hora de você reconhecer o que você fez de errado, assuma, né? E recomece de novo. Acho que mais ou menos isso, quando Pode. ele traz a ideia de Caim e Abel foi isso, eu erro, né? Mas eu tenho que reconhecer meu erro para que eu possa recomeçar novamente, né? Isso mesmo. Aí, eu acho que eu estou muito longe disso aí, Não, não, do que tem, você tem traz, né? sentido, sim, né? E você traz a Porque questão do sangue também, eu achei interessante, porque eu não tinha visto essa fala lá de André Luiz, foi até bacana você frisar, porque a gente lê o livro assim muito rápido e algumas coisas ficam, né? Você não sim. lembra para trás. Então, quando você trouxe, realmente é importante a gente saber que a gente vê o sangue como aquele líquido, e a gente vê que é uma coisa muito mais além, são fluidos espirituais que utiliza para poder até dar vitalidade às nossas células, muito ligada ao plano espiritual também, né? Que a gente E, fica vendo só de forma esporádica, né? Ah, o sangue e tal. Mas quando você traz essa minuciosamente a fala assim, dá para a gente entender que o sangue é uma grande importância na visão espiritual, né? é isso mesmo, ele remete ao trabalho divino, ao trabalho no bem, né? Que o Alexandre traz para nós aqui no livro Missionários da Luz. Mas eu acho que sua fala tem sentido sim, Marilene, porque quando a gente fala, né, de encontros também com Jesus, e aí não só o caso de Judas, né, quando ele pergunta a Pedro também, Pedro, tu me amas, né?
é uma decisão de cada um, né? É um livre-arbítrio, como você disse. E o Judas, né? Ele interpretou de uma forma equivocada ali no momento, arrepende, tem uma atitude equivocada, e o Pedro já não tem essa mesma atitude e segue em frente. Então, traz para nós esse exame de consciência e o que essa consciência vai, onde, né, que vai nos levar esse exame que a gente faz. Então, aqui, né, para a gente finalizar, o que tem é esse lembrete, após esse exame de consciência, é esse reconhecimento da lei divina, de que desde o início o trabalho que precisa ser feito é o trabalho no bem. E aí depois nós vamos ver então as consequências, né? Quando o Caim toma conhecimento então do equívoco, tem as consequências. E aí nós vamos ver nos versículos 11, 12 em diante. Tranquilo, gente? São 15:02. Vou fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus por toda oportunidade, por todo o amparo, por todas as graças obtidas. Que o Senhor abençoe todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Abençoe também aqueles que não puderam estar conosco hoje. Que essa energia positiva, curadora, libertadora, chegue até os locais mais necessitados, onde houver dor e sofrimento. Que a mão amiga de Jesus possa ser um amparo para todos os irmãos que sofrem. Quanto a nós, Senhor, agradecemos novamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelo Espiritismo em nossas vidas, e que a sua santa e bendita paz esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Que assim Obrigado, seja. Uma boa pessoal. semana para todos. Até Boa semana que vem. tarde para todos, bom fim de semana. Obrigada, Muito Tiago. obrigada. Obrigado a Obrigada vocês. a todos pela companhia.